Bom, seja bem-vindo agora nessa fase de vídeos demonstrativos, aplicando o que a gente teve na teoria na simulação com o nosso manequim. Então vamos começar com a oxigenação, pré-oxigenação e oxigenação. Primeira grande dica e primeira informação sobre o paciente que está em insuficiência respiratória, rebaixamento do nível de consciência ou você tem alguma outra indicação de oferta de oxigênio para esse paciente, e você chegou ao ponto de decidir entubar o paciente, você precisa pré-oxigenar o paciente, como a gente viu na parte teórica. A pré-oxigenação requer que você fique alguns minutos, pelo menos aí o mais indicado, uns 5 minutos, com oferta de oxigênio com uma FO2 muito próxima de 100%, ou seja, alto fluxo. Então, o que a gente vê no nosso manequim? A gente vê no nosso manequim agora, por exemplo, que ele está com uma oferta de oxigênio com um catéter nasal tipo óculos, que é uma fonte de oxigênio de baixo fluxo. Então, por mais que você aumente a litragem, a oferta de FO2, ela chega até o máximo dos 6 litros por minuto, uma FO2 de 44% no máximo, um pouco para 2 ou 2 acima ou 2 abaixo. Então, sendo pelo menos aí em torno de 42 até no máximo de 46% de FO2. Mas isso não é adequado para um paciente para pré-oxigenar ele, para submeter ele a um procedimento de intubação e hipóxia. Porque no procedimento de intubação, em algum momento, a gente vai deixar esse paciente, se a gente optar por uma técnica que faça o bloqueio neuromuscular, como por exemplo a sequência rápida de intubação, ele vai entrar em apneia. O paciente em apneia vai dessaturar. Então essa oferta de O2 não é adequada. Então o que a gente precisa? A gente precisa ofertar oxigênio com uma máscara. Bom, aí você fala, puxa, eu tenho no meu serviço essa máscara, a máscara de Venturi. Essa máscarazinha que parece que tem uma traqueinha e ela tem esse dosador e mais um copinho. Esse dosador, por exemplo, nessa cor laranja, oferece, se você colocar a 15 litros por minuto, você consegue colocar uma FO2 de 50%. Então, 50% não é igual a 100% e nem está próximo de 100%. Então, a oferta de oxigênio com a máscara de Venturi para o paciente é uma oferta de oxigênio inadequada para pré-oxigenar o paciente para fazer o procedimento de intubação desse paciente. Então, doutor Rodrigo, mas o que eu faço? No meu serviço só tem um catéter de oxigênio e a máscara de Venturi. Bom, então no seu serviço você precisa avisar o seu gestor que você precisa ter essa máscara. A máscara com reservatório de oxigênio e válvula unidirecional. Essa máscara aqui é uma máscara adequada para que eu faça o procedimento de pré-oxigenação. Mas mesmo assim, essa máscara, ela precisa acoplar bem, ela precisa estar com as válvulas funcionando. Você precisa colocar a fonte de oxigênio, Então eu coloco lá a fonte de oxigênio, coloco 15 litros por minuto, e aí o que acontece? Acontece que nesse momento, eu às vezes não consigo chegar, dependendo do formato do rosto do paciente, presença de barba, alguma deformidade, a máscara não encaixa direito, eu não vou chegar perto dos 100% de FO2. Ah, doutor Rodrigo, mas também o meu gestor não quer comprar, não quer gastar, ele não quer investir, ele não vai comprar essa máscara. Bom, então você só tem uma saída. A saída é usar o quê? É usar o bom e velho balão com reservatório e máscara, porque isso com certeza você tem no seu serviço. Essa é a melhor forma de chegar muito próximo do 100% de FO2. E como que você faz isso? Você vai ligar a fonte aqui, tá? Ligou a fonte de oxigênio, põe 15 litros de vazão, 15 litros de oxigênio por minuto, vai encher o seu balão, o seu reservatório, e aí você vai o quê? Acoplar a máscara no paciente. Então essa parte, essa porção vai ficar aqui, acima do nariz. Essa parte aqui na região do queixo do paciente vai se posicionar aqui, elevar a mandíbula do paciente e aí você não precisa ventilar. Você não vai ventilar o paciente.
porque agora eu vou só pré-oxigenar. Então, eu posiciono o paciente aqui e coloco, e aí fica um profissional ali, e você continua seus procedimentos do planejamento da intubação orotraqueal. Então, essa fonte de oxigênio é uma fonte que vai chegar perto dos 100% de oxigênio. E essa, com certeza, você tem no seu serviço. Vai garantir isso durante todo o processo de preparação. Lembra do ABCD? Né? A gente tem até aqui, ó, o ABCD da intubação. Então, eu vou analisar, vou avaliar os preditores, vou separar os materiais, e entre eles você tem que separar esse material, não tem como você não separar esse material. E aí você vai pré-oxigenar com isso. Doutor Rodrigo, mas está faltando alguma coisa na sua demonstração? Tá. Então, o que acontece? Esse paciente não pode ser oxigenado assim. Eu preciso oxigenar esse paciente como? Eu preciso inclinar, esse paciente precisa ficar o quê? Com a cabeceira elevada. Então, esse paciente precisa ficar com uma angulação de 45 graus pelo menos. E aí, agora sim, eu vou ofertar o meu oxigênio para o paciente e vou fazer a pré-oxigenação. Então, esse é o procedimento correto, a posição adequada para que eu possa fazer a pré-oxigenação do paciente, preparando ele para o nosso procedimento de intubação. Ah, doutor Rodrigo, mas eu vou dar suporte ventilatório, eu vou apertar o balão aqui? Não, você não vai fazer pressão positiva, porque você não vai dar suporte ventilatório. O suporte ventilatório, ele é indicado para o paciente que tem necessidade de suporte ventilatório. Quando? Ou quando você fez um relaxante muscular, ou quando você fez um sedativo, um indutor, e esse paciente começou. Por exemplo, você faz indução com midazolam, benzodiazepínico, como a gente falou na aula teórica, que ele pode fazer depressão respiratória, pode fazer hipotensão, o paciente começa a fazer uma hipoventilação. Aí esse paciente dessatura e faz hipoventilação, você vai ter que fazer uma ventilação de resgate. Bom, doutor Rodrigo, como que é a ventilação de resgate? A ventilação de resgate, meu querido, é o seguinte, ou minha querida, a ventilação de resgate você precisa da mesma forma que a pré-oxigenação. Você vai colocar também a máscara aqui no paciente. Colocou a máscara no paciente, você vai posicionar esses seus 3 dedos na região do ângulo da mandíbula, elevando a mandíbula e projetando ela para frente. E com esses 2 dedos você vai segurar aqui na máscara e comprimir ela para o rosto do paciente. Então você vai ter um movimento para baixo e esse movimento desses dedos para cima. Isso vai ter um antagonismo de força, mantendo o quê? O paciente em posição de cheirador, tá? E mantendo acoplado à máscara. Vamos lá para a demonstração, doutor Rodrigo. Então vamos lá. Eu vou fazer esse movimento, então eu vou estender o pescoço do paciente, vou colocar aqui, tá? A máscara no paciente, acoplei, coloco aqui os 3 dedos, elevo a mandíbula e coloco esses 2 dedos em cima e começo a ventilar o paciente. Tá? E aí vou ventilando o paciente. Bom, esse posicionamento, tá, é com um socorrista, é com um profissional. Você pode fazer isso também com 2 socorristas. Então, enquanto um segura a máscara, o outro ventila o paciente. Então, quem segura a máscara, o que ele faz? Quem segura a máscara usa as 2 mãos. Então, ele vai colocar aqui a máscara e vai colocar as 2 mãos. Esses 2 dedos dessa mão, esses 2 dedos dessa mão vão ficar aqui fazendo aquele movimento que eu falei para baixo. E esses dedos aqui vão subir o rosto do paciente, a mandíbula. Com isso, a gente eleva a mandíbula, libera a via aérea e põe o paciente em posição de cheirador. Enquanto isso, o segundo socorrista vai estar com o balão, né, o ambu, aqui acoplado e ele vai ficar só ventilando o paciente. Tá? Com isso, a técnica a 2 mãos, ela é muito melhor do que a técnica, quer dizer, a 4 mãos, né, 2 profissionais, do que a 2 mãos, um profissional apenas. Bom, e existe outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, que existem vários tipos de máscara para acoplar no seu balão. Então eu mostrei com essa máscara que é a mais comum, com essa borda de silicone. Existe também essa máscara aqui, que ela toda é de silicone, tá?
também acopla da mesma forma. E existe essa máscara também, que ela é uma máscara muito boa, que ela tem, essa borda dela, ela tem um balonete que se você insufla também com uma seringa, como se fosse um tubo, como se fosse uma máscara laríngea. E isso aqui ajuda a acoplar melhor no rosto do paciente. Olha só como acopla bem. E eu ventilo o paciente também da mesma forma, na mesma técnica. Bom, então essa é a demonstração para que vocês conheçam como que a gente faz, como que a gente procede, todos os passos de pré-oxigenação. Então, elevo a cabeceira do paciente a 45 graus, tiro a oferta de oxigênio de baixo fluxo, ofereço de alto fluxo. Se você não tem a máscara, que é a mais indicada, tá? Que é essa aqui, você não tendo a máscara com reservatório, você usa o seu ambu, tá? O seu balão, ou então você pede para adquirir o seu serviço, adquirir essa máscara. Não use, tá, a máscara de Venturi e não use o catéter de oxigênio. Eles não servem para pré-oxigenação. Bom, doutor Rodrigo, mas o senhor falou lá uma história de usar um catéter de oxigênio. Sim, eu falei. Esse é o conceito do trabalho publicado falando sobre a oxigenação apneica. O que é isso? Significa o seguinte, eu coloco aqui o catéter de oxigênio no paciente, vou ofertar de 5 a 15 litros, de acordo com o trabalho, né? Os bons resultados foram encontrados até com 5 litros por minuto. E aí eu sedei e relaxei o paciente não está mais respirando. Então eu procedo à intubação mantendo essa fonte de oxigênio. Ou seja, antes disso, eu pré-oxigenei o paciente com a máscara, tá? Com FO2 próxima de 100%, ou com o nosso ambu, tá? Então, não confundam um conceito com outro conceito. Pré-oxigenação é o conceito que a gente deu. Esse conceito aqui é da oxigenação apneica e ela não serve para pré-oxigenar o paciente. Você não pode contar com isso para pré-oxigenar o seu paciente. Bom? Então, essa é a nossa apresentação e simulação do suporte ventilatório, técnica com 1 ou 2 socorristas e a apresentação da oferta de oxigênio na pré-oxigenação com a posição adequada do paciente e a oferta de alto fluxo com os dispositivos corretos e necessários. Vamos para o próximo vídeo?